Olá, nono ano. Tudo bem? Nós vamos começar agora a falar sobre as orações subordinadas e as suas divisões. Nós estudamos aí antes da nossa primeira avaliação a respeito das orações subordinadas e a gente viu que nós temos subordinadas e coordenadas. Quando a gente começou a ver as subordinadas, a gente estudou que nas subordinadas nós temos orações que são subordinadas substantivas, adjetivas e também as orações subordinadas adjetivas, adverbiais e substantivas. Desculpa, tinha fugido uma delas. Então, quando a gente fala de orações subordinadas, recapitulando, a gente pensa sempre que é uma oração cujo período da oração subordinada não é completo. A gente sabe que a oração única que tem a estrutura completa de sujeito mais predicado são as coordenadas. A subordinada, então, a gente vai precisar dessa complementação. E quando nós falamos das substantivas, nas orações subordinadas substantivas, adverbiais ou adjetivas, nós estamos falando de orações que precisam de complementação e que vão ter as mesmas funções que um advérbio, ou que um substantivo, ou que um adjetivo tenha, tá? Para iniciar, então, aqui a gente tem um exemplo de cada um deles. Eu desejo ter uma vida melhor. Então, desejo o quê? Desejo isso. Nós já sabemos, então, que quando a gente consegue complementar com o pronome isso, nós temos uma oração subordinada substantiva. Falando agora da subordinada adjetiva, nós temos sempre uma complementação em relação ao sujeito, né? Uma complementação em relação ao nome. Então, o menino que falava com o pai queria mudar sua condição. Que menino era esse? Então, tinha uma característica para esse menino. Que menino? O menino que falava com o pai. Então, o menino, ao ver a cidade, imaginou uma vida diferente. Observem ali, quando ele imaginou, há um tempo, uma condição de tempo, né? Então, nós temos uma relação de advérbio, então, oração subordinada adverbial. Agora, então, entrando nas orações subordinadas substantivas, a gente vai começar a analisar cada uma delas. O substantivo, dentro de uma análise sintática, a gente sabe que ele tem várias funções. Ele pode desenvolver função de sujeito, ele pode desenvolver função de objeto direto, de indireto, predicativo e assim por diante. E quando a gente fala de orações que são subordinadas, não será diferente. Elas também poderão ter essas funções, só que dentro da nossa oração subordinada, tá? Então, a oração subordinada substantiva é aquela que completa a estrutura da oração principal, cumprindo a função sintática equivalente a um substantivo. Pega o teu material e já grifa isso aí. Pode apresentar-se de forma desenvolvida ou reduzida. Como assim? Nós vamos ter, então, também uma forma reduzida. Uma oração está em forma desenvolvida quando é inserida por um conectivo e apresenta um verbo conjugado. Os conectivos que inserem orações subordinadas substantivas são o que ou se, chamados então de conjunção integrante. Integrante por quê? Porque integra a oração principal com a oração subordinada, tá? Meu desejo é que todos tenham boas oportunidades. Então, a gente vê ali a conjunção que e o verbo conjugado tenham. Então, por isso ela é uma oração que? Desenvolvida. Se nós pegássemos essa mesma oração e transformássemos ela, então, numa oração reduzida, nós teríamos, então, a ausência desse conectivo e o verbo ele não estaria conjugado, mas estaria no infinitivo. Olha o exemplo. Todos precisam ter as mesmas chances. Então, nós temos ali a ausência do conectivo e também o verbo no nosso infinitivo. Então, dependendo da função sintática que a oração subordinada substantiva desenvolvida ou reduzida de infinitivo desempenha em relação à oração principal, ela pode ser subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal ou opositiva. O que nós temos aqui, gente? Todas as funções ligadas, então, ao nosso substantivo. Tudo que um substantivo pode exercer de função, a nossa oração também pode ter esse momento de desenvolver a mesma coisa, tá? Só uma correção. No material de vocês ali, ó, vocês percebam que ele tá
Objetiva direta e indireta, completiva nominal ou opositiva. Não é opositiva, é apositiva. Corrija aí, tá? Apositiva. Por quê? Porque tem função de aposto, tá bom? Então, corrija, por favor, teu material. Quando nós falamos, então, da subjetiva, o que vocês pensam de subjetiva? Nós pensamos já em subjetividade, né? Então, é muito importante que ele receba formação integral. É muito importante que ele receba formação integral. Nós temos, então, no primeiro caso, a formação da oração desenvolvida. Nós temos o conectivo que, e nós temos também o verbo conjugado, né? Receba. Já no exemplo de baixo, nós vamos ter o que? Uma oração reduzida. Por quê? Porque nós não temos o conectivo que e o nosso verbo está no infinitivo. Então, a estrutura ali ficou verbo de ligação, mais predicativo do sujeito, mais oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, coloca aí anotado no teu material. Na frente de subjetiva, coloca assim, ó, fala do sujeito, tá bom? Então, oração subordinada subjetiva desempenha a função de sujeito da oração principal e normalmente localiza-se depois dela. Grifa isso aí no teu material, gente. Entretanto, dependendo da ênfase pretendida pelo enunciador, essa ordem pode mudar. Eu posso ter, então, uma inversão aí na posição. Não necessariamente a minha oração subordinada precisa vir depois da oração principal, tá? A gente pode ter uma inversão aí de posição. Outros exemplos ali. É necessário que as pessoas tenham chances iguais na sociedade. O que é necessário? É necessário isso. Então, nós temos aqui uma ênfase na proposição, na subjetividade, né? Na subjetividade pós-verbo. Oferecer chances iguais às pessoas na sociedade é essencial. O que é essencial? Isso é essencial. Então, ênfase na ação. Então, a oração subordinada substantiva, subjetiva, ela é muito comum quando a oração principal ela apresenta verbo de ligação mais predicativo ou vice-versa, verbo na voz passiva, sabe-se que, ou verbo na terceira pessoa do singular, tá? Então, são 3 possibilidades de uso da oração subordinada substantiva subjetiva. Sempre pensando em subjetividade, vai estar falando sujeito. Subordinada, agora, oração subordinada substantiva predicativa. Coloca aí na frente. O que é um predicativo? Predicativo é uma característica. Escreva aí na frente, característica. Então, o importante é que ele receba a formação integral. O importante é ele receber formação integral. Novamente, a primeira minha é desenvolvida, a segunda é reduzida. Sabendo que a desenvolvida tem o conectivo e o verbo conjugado. A reduzida não tem nem conectivo, nem verbo conjugado. O verbo está no infinitivo, tá? Sujeito, mais verbo de ligação e mais a oração subordinada predicativa. Então, a oração subordinada predicativa desempenha a função de predicativo do sujeito da oração. Vale ressaltar que essa relação será sempre mediada por um verbo de ligação, tá? Então, olha, a verdade é que ninguém deseja o isolamento. Olha lá o verbo de ligação. O verbo de ligação é. Nós vamos ter, então, como verbo de ligação, verbo ser, verbo estar, ficar, permanecer. Em geral, você vai encontrar o verbo ser, tá? Pode acontecer de alguma vez ou outra você encontrar outro, mas o verbo ser, ali nesse caso de sendo utilizado é o mais comum, tá bom? Então, sempre pensando que a predicativa, ela dá uma característica ao sujeito. Não é assim, predicativo do sujeito não é uma característica do sujeito? Mesma coisa para a oração predicativa. Para diferenciar uma oração subordinada substantiva predicativa de uma subjetiva, é preciso atentar para a presença do artigo. Confira. É importante você participar da ação. Oração principal, só há características. Falta o sujeito, que é a oração subordinada. O importante é você participar da ação. A oração principal é igual ao termo substantivado pelo artigo, já é o sujeito. Então, quando eu tenho aqui, observe a presença do artigo, nós temos então essa diferenciação entre a oração subordinada subjetiva e a oração subordinada predicativa,
tá? Pega o teu marca-texto e grifa aí embaixo, ó. A oração subordinada substantiva predicativa é muito comum em estruturas como o problema é, o fato é, o importante é, a verdade é e a conclusão é, entre outras formas, tá? Aqui tá então uma dica para vocês. Um outro papel do substantivo é o objeto direto. Então, a gente tem oração subordinada, subjetiva, objetiva, direta. Eu pediria que você apresentasse o documento. Você poderia apresentar o documento? Então, sujeito, mais verbo transitivo direto, mais oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por que que o verbo é transitivo direto? Porque o verbo transitivo direto exige complemento. Se ele exige complemento, se ele exige um objeto direto, logo eu terei, então, essa complementação sendo formada por uma nova oração, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ela desempenha a função de objeto direto da oração principal. Grife essa informação, gente. É necessário, portanto, que o verbo da oração principal seja transitivo direto e necessite de um complemento para ter sentido completo. Eu saberia se ele tivesse me informado. Saberia o quê? Eu saberia isso. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta é comum com verbos dissende, isto é, que introduzem o discurso como dizer, afirmar, declarar, gritar, perguntar, prometer, confessar, sugerir, aconselhar, entre outros. Verbos também de atividade mental, como achar, admitir, calcular, imaginar, ignorar, considerar, supor e prever. Verbos avaliativos, como adorar, detestar, censurar, suportar, tolerar, lamentar. Com volitivos, que expressam desejos como querer, detestar, recear, pretender e etc. Factivos, que transmitem a ideia de causar, como mandar, deixar, decidir, fazer, entre outros. E também perceptivos, como ouvir, sentir, perceber, notar e ver, tá? Então, tá aqui alguns verbos que vocês podem encontrar. Todos eles são transitivos diretos, todos eles necessitam de um complemento, tá, gente? Então, quando a gente fala de verbo transitivo direto, são aqueles verbos que vão necessitar de complemento. Agora, quando eu falo da oração subordinada substantiva objetiva indireta, eu vou ter, então, alguns verbos que vão precisar de um complemento, mas esse complemento ele vem seguido de preposição. Então, o homem duvidou de que tivesse chance na entrevista. Esse de é uma preposição. Esse de vai vir sempre antes do nosso conectivo, tá? Então, de que. O homem duvidou de ter chance na entrevista. Aqui não temos o conectivo, mas a preposição sim. Então, sujeito, mais verbo transitivo indireto, mais oração subordinada substantiva objetiva indireta. Então, a oração subordinada substantiva objetiva desempenha a função de objeto indireto em relação ao verbo na oração principal. É necessário, portanto, que o verbo da oração principal seja transitivo indireto e necessite de um complemento mediado por preposição para ter sentido completo, embora nem sempre essa preposição esteja expressa na oração subordinada, como acontece no exemplo a seguir. Ninguém acreditou que ele tivesse chance. Ninguém acreditou em quê? Ninguém acreditou nisso. Gente, em quê? Em é uma preposição. Então, ninguém acreditou. Acreditou em quê? A gente já sabe que o verbo acreditar, então, ele exige uma preposição, tá? Acreditar em. Continuando, quando a gente fala da oração completiva nominal, a gente sabe, então, que ela completa um nome. Então, substantivo não é o que dá nome às coisas, então a completiva nominal é assim. Então, todos estavam certos de que ele seria incluído no projeto. Todos estavam certos de ele ser incluído no projeto.
Então, quando a gente fala de completiva nominal, eu vou ter uma formação com sujeito, mais verbo, mais nome, mais uma oração subordinada substantiva completiva nominal. O que isso quer dizer? Que a minha oração subordinada substantiva completiva, ela desempenha a função de complemento nominal. Ou seja, de um nome que está lá na minha oração principal, que vai necessitar, então, de um complemento, tá? Esse nome, ele pode ser um substantivo abstrato, pode ser um adjetivo ou mesmo um advérbio. Olha os exemplos. O homem tinha esperança de conseguir a vaga. Opa, desculpa, passei muitas páginas. 258. Então, aqui nosso exemplo. O homem tinha esperança de conseguir a vaga. O homem esperava, né, o quê? Tinha esperança de quê? Esperança disso. Gente, sempre quando eu falo desse de, eu tenho uma preposição. Então, esperança, ele é um substantivo abstrato. Então, ele complementa para mim, né, o homem tinha esperança. Esperança de quê? Ele está complementando essa ideia da esperança, certo? Todos eram favoráveis a ser você o escolhido. Favoráveis a quê? A isso. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, nós temos, então, a ideia de um adjetivo, tá bom? Ele se sairá bem independentemente do que lhe disserem. Independentemente de quê? Disso. Então, oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, de oração que expressa para mim a ideia de um advérbio, certo? E agora a última, a gente vai falar um pouquinho então da apositiva. O aposto não é um complemento do sujeito, né? O aposto não é um termo que serve para especificar ou para enumerar. Então, o aposto aqui, a oração subordinada positiva, a mesma coisa. Ele só tinha uma dúvida, se passaria no processo seletivo. Ele só tinha uma dúvida, passar no processo seletivo. Duas dicas aqui, gente. O aposto, ele pode vir ou isolado por vírgulas ou por 2 pontos. E na nossa oração subordinada substantiva, a mesma coisa. Vai vir também com essa marcação gráfica, tá bom? Então, a oração subordinada substantiva positiva, ela atua como um aposto de natureza explicativa de algum termo da oração principal. Por isso, não é possível prever uma estrutura exata, pois pode encaixar-se em qualquer termo. Essa oração apresenta-se isolada por meio de vírgulas ou de 2 pontos. Gente, então, é isso, tá? Eu vou marcar para vocês agora lá no portal AVA as páginas que vocês deverão ler, fazer as atividades, para que na sexta-feira a gente faça a correção, tá? Outra coisa, nós vamos, eu vou anexar aqui para vocês também um outro vídeo do professor Noslein, para que vocês tenham a ideia, então, de outra pessoa explicando, tá? Então, sempre 2 pessoas explicando, eu acredito que fica mais claro ainda. Vou colocar, então, também o link para vocês do vídeo dele, e eu gostaria que vocês assistissem todos para a aula de sexta-feira, tá? Gente, obrigada. Espero que vocês venham com bastante dúvidas, porque a dúvida também é sinal de que estudaram, tá bom? Até sexta-feira. Tchau, tchau.